Pessoal, hoje estamos aqui então com o meu amigo Cris Gabriel. E aí, Cris Gabriel, se apresenta aí pro pessoal. E aí, Christian. E aí, pessoal, meu nome é Cris Gabriel. Chame como quiser, Cris, Gabriel, Visão, entendeu? Eu trouxe o Cris porque assim, a gente já se conhece um tempo. E cara, o que eu tenho visto você fazendo agora, nesses últimos tempos, se dedicando realmente ao serviço ali com os jovens, é algo que tem, realmente eu falo pra você, acho que eu não comentei com você, mas é algo que tem causado uma admiração em mim. Eu falo, caramba, que legal, cara, o Cris tá aí firme. O que tá motivando você? O que tá motivando é algo, antes de vir pra cá, tava até dividindo com você um tempo, um pouco antes, da minha conversa com a minha mãe, em que a gente estava falando, né, sobre um passado recente, que eu tô na caminhada há um pouco mais de 2 anos agora, meu retorno, né, e eu pontuava com a minha mãe uma questão que era, eu sou muito grato por tudo que Deus fez na minha vida e eu sempre procuro lembrar de onde Ele me tirou, sabe? Então, isso é uma coisa que faz com que eu busque a renovação do ânimo no meu dia a dia por conta de ver quantas graças que Ele derramou na minha vida e o quanto Ele me sustenta em decisões que eu tenho tomado de escolha para minha vida, em renúncias que eu fiz que sem a graça de Deus eu não conseguiria, não teria as forças. Então, por esse olhar de bom pastor que resgata a ovelha, que eu procuro sempre poder dar continuidade nos detalhes do dia a dia, no ordinário, né? E isso, querendo ou não, faz com que a gente tenha uma relação muito íntima com Deus, né? Quando a gente traz na memória todos os cuidados que Ele tem com a gente. Você chegou a ter contatos com outras religiões? Ou sempre foi só com o catolicismo? Eu não cheguei a ter contato com outras religiões. Eu fui na igreja evangélica com tios meus. Eu cheguei a tomar ayahuasca. Caraca! No momento. E eu, por anos, eu sou músico, né? O pessoal que não me conhece ainda. E eu fui violonista de um grupo de samba por 6 anos. E o samba, ele tem uma carga muito grande, né? De religiões afro-brasileiras. Que fez com que eu também tivesse uma proximidade com essa espiritualidade. Entendi. Entendeu? Perfeitamente, entendi. Mas aí a coisa, o que te chamou a atenção, que você falou assim, não, eu não vou ir para essas outras igrejas, eu não vou... O que te chamou na igreja católica? O que te fez ficar na fé católica? Porque, cara, muitas experiências boas que a gente tem como católico, falando dentro das experiências, os evangélicos também têm, né? Tem aquelas pregações, etc e tal, mas o que falou, não, eu vou ficar na igreja católica, é isso aqui, minha família, meus tios me levou para a igreja evangélica, mas tem algo que no meu coração que fala, eu preciso disso. A convicção de que com Deus não se barganha. Eu, quando voltei, algo que é muito nítido na minha cabeça foi em poucos meses de frequência na missa dominical, eu rezava para Deus pedindo meios que me fizessem aumentar a amizade com Ele e me segurassem ali na caminhada. Inclusive, eu até numa oração falei para Deus, Senhor, por favor, dá-me um santo intercessor que eu olhe assim a vida dele e fale, não, dá para mim. E foi uma proximidade muito natural, eu comecei a ver coisas de Santa Teresa de Ávila. E ela, naquele poema famosíssimo dela, ela fala, né, só Deus basta. E isso explodiu minha mente, no ponto de que eu vi nessa frase a resposta de coisas que eu buscava anteriormente
tentando chamar aquilo de relação benéfica com Deus, só que sempre eram coisas que tinha muita passionalidade envolvida, que tinha muita questão de você ter que usufruir de um bem-estar para aquilo realmente mostrar que você tem uma relação boa com Deus, de que na sua vida não tem nada fora do lugar. E eu tenho uma infância que eu tenho deficiência visual, né? No começo da minha vida eu tive deficiência visual, inclusive minha avó, finada avó, sempre falou para eu rezar muito pela intercessão de Santa Luzia. Eu cresci com algumas coisas que saíram do meu controle. Então, proximidade às vezes por cura da deficiência e não por aceitação. Entender que ela tem muito para me ensinar e que a aceitação ela faz com que você santifique os seus limites, entre aspas. Dentro dessa ótica de que só Deus basta, faz muito mais sentido, que nem nas religiões afro-brasileiras. Eu não creio que uma relação com uma entidade em que eu tenho algo para oferecer para ela e ela vai fazer aquilo que eu estou tendenciando ela para o meu benefício próprio. Eu acho que isso é mais algo que pode alimentar os meus desejos, os meus prazeres e as minhas perspectivas, do que necessariamente algo que vá me levar ao transcendente e à melhor versão de mim. Afinal de contas, a melhor versão de mim, ela não está dentro do meu olhar limitado, muito pelo contrário, né? Jeremias vai dizer que Deus nos sonhou. Então, se somos sonhos de Deus, é Deus quem sabe a nossa melhor versão. Você falando isso daí, me parece que você encontrou no catolicismo algo que te faz se aproximar de Deus de verdade, sem aquele olhar de como se Jesus Cristo ou os santos, né, fossem Papai Noel, como tipo, poxa, eu tô fazendo isso daqui e Deus tem que me obedecer, tem que me dar uma coisa em troca, eu tenho que fazer uma oferenda, alguma coisa assim do tipo. O meu retorno à Santa Igreja, ele se dá num período pós-morte do meu irmão, que meu irmão descobriu um adenocarcinoma quando ele tinha 33 anos de idade, em 2022, e ali eu tava com uma relação totalmente tempestuosa com a minha espiritualidade, em que eu, depois de um tempo, só o pessoal que não me conhece, eu migrei do samba e fui para as batalhas de rima, e ali eu fazia composições de escrita, e uma das letras que eu escrevi nessa época falava: não busco mais a plenitude, nem vendo ideia de idolatria, pois o sofrimento é para todos, assim como a hipocrisia. E com isso eu acreditava piamente que tudo estava corrompido, que não existia uma verdade preservada, que o homem não tinha contaminado. Só que conforme foi tendo a progressão gradativa do quadro do meu irmão, minha mãe muitas vezes pedia para eu rezar para o meu irmão, e no meu íntimo eu estava incapaz de rezar, porque dentro daquele escrúpulo que eu falei e daquela ideia, eu não me via eu me dirigindo a Deus com sinceridade se eu não me adequava àquele estilo de vida que Deus espera de mim. Então muitas vezes eu nem tive essa ação de me encontrar com Deus no meu íntimo para pedir pelo meu irmão de uma forma veemente por conta disso. E no fim da passagem do meu irmão pela terra, ele ficou 17 dias sem se alimentar, e ali eu vi toda uma mobilização de oração do Santo Terço,
das crianças que eram alunas dele, porque meu irmão era um educador do cedo, né? Sim, o Paulinho, ele tava um cara, ele era bem dedicado ali. Eu me lembro que ele, poxa, tava no grupo dos jovens, agora ele andava no cedo, né? O Centro Educacional do Orione. Sim. Isso é verdade, eu lembro. E o que acontece? Antes de falecer, ele ficou 17 dias sem se alimentar. E nesse período, eu não presenciei ele murmurar nenhuma vez. Com diversas dores, num processo paliativo em que ele estava tomando morfina e eu olhava aquilo, e minha mãe também acompanhando ele de perto, sempre junto a ele na internação e fiel na oração, e eu vendo toda aquela resistência, eu não conseguia ver naquilo aspectos humanos e lógicos, eu via algo sobrenatural que sustentava tudo aquilo. Tanto que no falecimento do meu irmão, assim, ele veio no dia 8 de abril, que era o Dia Internacional de Combate ao Câncer, e minha mãe, quando ela descreve o momento do falecimento do meu irmão, ela fala que percebe que ele estava ali num momento final da vida dele, e ela pega uma imagem de Nossa Senhora que ela tinha, busca uma vela, acende a vela, entrega na mão dele. Inclusive no livro Glória de Maria, Santo Afonso diz que São Boaventura pedia a graça, né, de morrer olhando para a imagem de Nossa Senhora, que ele sabia que ele teria a certeza de que ele seria salvo, tendo aos olhos dele a imagem de Nossa Senhora. E minha mãe fala que ela fez uma oração: filho, eu estou te entregando para sua mãe, ela vai estar te conduzindo a Jesus, eu quero que você nesse momento deixe para trás qualquer falta de perdão, rancor. E minha mãe, assim, ela dizendo, foi uma oração muito linda. E é uma força de que uma mãe ter no momento dos últimos suspiros do seu filho é totalmente sobrenatural, sabe? Era o Espírito Santo ali agindo para que aquele momento fosse realmente um passo para a vida eterna, sabe? Não são questões cognitivas humanas, da inteligência humana, nem da existência psicológica, esses fatos. Geralmente, quando acontece alguma coisa assim, a pessoa tende a se afastar da igreja, se afastar de Deus. Só que você enxergou graça nisso. Porque eu penso assim, Cris, às vezes a gente está tão cego na nossa bolha que Deus pode estar fazendo milagres terríveis ali na nossa frente, grandes milagres, grandes bênçãos, que a gente não consegue ver, porque a gente não consegue escutar Deus, a gente não consegue, porque a gente está preso na nossa bolha. Sim. Mas você conseguiu ali, nisso tudo, ver, sentir, tá ali, sabe? Conseguir presenciar o Espírito Santo naquele momento difícil. Cara, como que você viu isso naquela época, assim, tipo assim, como que você conseguiu? Eu acho que ali a graça começou a ser derramada no meu coração, justamente pelo que você disse. A ótica da revolta, ela é o mais natural que tem, né? Até dentro dos processos do luto, a negação é uma parte, né? Em nenhum momento que tudo isso estava ocorrendo, eu cheguei a culpar Deus, mesmo não estando muito próximo dele. Tanto que pós acontecimentos, minha mãe, como é normal, né, ela ficou bem abatida, mas eu vendo a mão de Deus sustentando ela nesses 17 dias, no pós-morte do meu irmão,
aquilo tudo foi um testemunho muito forte, sabe? E eu, no meu processo de perca da visão, eu tive depressão muito cedo, e com o tempo eu me conformei de que, na real, a minha deficiência era uma limitação natural que Deus me deu para que o meu resíduo visual completo não me tornasse alguém pior. Então, esse tipo de ressignificação, Deus já vinha fazendo no meu coração, nas minhas questões. Então, quando tudo isso aconteceu com meu irmão, é como se Deus estivesse falando comigo através dessa linguagem, de novo, da ressignificação. E eu creio que o testemunho da minha mãe e do meu pai foi algo que foi muito significativo para mim naquele momento, sabe? Tanto que eu participei de um EJC depois daquilo. E o EJC é Encontro de Jovens com Cristo, pessoal. É um retiro para jovens, né? Isso. O Digo, que é um amigo meu, até falou para mim, após uma conversa que a gente teve, que o testemunho dos meus pais me ressuscitou, espiritualmente falando. Então, dali onde a dor se fazia latente, o amor superabundou. Tanto que, assim, uns meses atrás, eu tive contato com um livro chamado A Arte de Estar Doente, né? De um padre, acho que é Julie Chamberlain, que ele fazia um compilado de cartas de São Francisco de Sales, que São Francisco de Sales sofreu muito com doenças, né? Sim. E ali tinha uma fala de São Francisco de Sales que, de forma empírica, eu percebi na minha vida que era o quê? A aceitação da dor nada mais é do que você deixar cair a ficha de que você faz parte de um corpo místico cuja cabeça é Cristo e está coroada de espinhos, sabe? Então, a dor, as doenças, as deficiências, as situações adversas, elas vão acontecer na nossa vida, mas tudo isso só traz uma capacidade maior de que a gente tenha uma relação íntima com o homem das dores, que é como Cristo é identificado em Isaías 53, né? Na verdade, esse processo ajuda a sua santificação, né? Muito bem lembrado, você mencionou São Francisco de Sales, e não só ele, mas diversos santos tiveram uma vida bem complexa em muitos aspectos, e o santo, ele serve justamente para isso. Então, os santos, eles são isso, né? Eles são essa referência para a gente, para a gente conseguir se arrumar melhor na nossa vida, se organizar, porque às vezes a gente pensa, Jesus foi 2026 anos atrás, mas onde que está, né? Poxa, são 2000 anos de continuidade, diversos santos que você fala, pera ainda, caraca, em 1500 aconteceu tal coisa, depois dos anos 2000 tinha mais outro, então sempre a história está continuando, né, velho? É realmente a graça de Deus agindo. E tem uma coisa que eu me lembro, Cris, que você falou isso há muito tempo e eu não consegui esquecer. Você falou uma época, como você mesmo falou, né, que a gente estava ali na catequese e tal, só que a gente não tinha tomado uma decisão decidida, real, de viver a fé católica. Sim. E muita gente não sabe como que é, muitas vezes, difícil, né, você viver isso no dia a dia. Eu me lembro que você falou uma coisa, que você falou, que me transpareceu muita verdade. Você falou assim, olha, eu tô aqui, mas eu me simpatizo com a fé católica, mas eu não sou um praticante católico. Você me falou isso há anos, muito tempo. Putz, você falou assim, não, mas eu não sou um cara. E hoje em dia você está aqui, mano, você está praticando, você está pregando, evangelizando para os jovens. Você decidiu realmente tomar uma decisão decidida. E agora, o que você pode falar? Você realmente agora é católico? Agora, na graça do meu bom Deus, eu sou católico. Esse dia aí eu lembro muito bem, porque isso daí era de lei. Eu falava para os outros
quando questionavam sobre religião, eu falava: eu gosto muito da moral, da filosofia, eu admiro, mas eu não tomava posse da fé católica aí como algo denominado sou católico, pelo fato de que eu não creio na existência de você se dizer algo que você não pratica. Se você, é um exemplo que eu dou para ficar bem escrachado, se você falar: eu sou um assassino, mas você nunca matou ninguém, você não é um assassino, você não praticou o ato, então não dá para se dizer católico quando você não toma atitudes que falem por você, entendeu? E por isso que eu dizia essas questões, porque eu sempre procurei ser muito genuíno nas coisas da minha vida. Então, até quando eu fiquei afastado da fé, foi por ter a noção clara de que eu não conseguiria viver. Então, para estar no ambiente sem agir conforme, ele te motiva e teoricamente reúne pessoas que estão buscando ser algo melhor. Se for para destoar, para ser dissonante com tudo, eu não ficava no meio. Então por isso que a gente até se encontrava pouco naquela época. Com certeza. Então eu tinha e tenho, de certa forma, até um escrúpulo, né? Poxa, mas é admirável de certo modo. Quando foi que você descobriu a questão da Lexus Divina? E tenta explicar rapidinho o que você sabe pro pessoal aí. Nossa, a Lexus Divina eu descobri agora, assim, tipo, no passado, falando em passados recentes, né? De 2 anos pra cá, eu sou alguém que eu nasci em berço católico. Eu tive os sacramentos na idade ali dos 7, 8 anos. Da primeira Eucaristia. Eu tive a crisma com meus 14 anos, só que daquela forma que a gente sabe como é que é, né? A catequese no Brasil, em São Paulo, e nunca tinha me aprofundado tanto nesse estudo bíblico e nessa forma de lidar com a Sagrada Escritura. Por mais que ali na minha adolescência eu tenha tido um momento mais fervoroso de caminhada, mas no meu retorno recente, conversando com você, a gente falando sobre formas de se abastecer, né? Aí você me falou da Lexus Divina, que parte da preparação do local, de um local silencioso, no meu caso eu escuto o audiolivro que no YouTube tem disponibilizado, a Bíblia Ave Maria em áudio, e o capítulo, aí você medita, aí você faz uma oração, você entra no ambiente da leitura e isso gera muitos frutos. Então foi um conhecimento recente através dessa forma de pregação, que eu acho maravilhosa, que é quando a gente conversa com amigos no dia a dia e aprende sem necessariamente ter aquela necessidade de ir em grandes retiros, Sim. entendeu? Né? Sim. Dessas modalidades de evangelização, né? Com certeza. Tanto que você vê uma das fontes da revelação, né? Que é a tradição oral. E ela é repassada através desses diálogos, né? Sim. Que a gente consegue levar para o outro aquilo que transborda em nós, né? Com certeza. Quero que você dê um conselho para quem está passando aí por alguma dificuldade. Para quem está passando uma dificuldade, seja ela de escrúpulo ou alguma enfermidade dentro de sua casa, eu peço que você possa ressignificar essas dores e buscar, em meio a tanta dificuldade, a convicção da companhia de Cristo dentre essas coisas que muitas vezes nos levam a questionamentos, mas se você tem dúvidas, assim como o conselho que você me deu da Lexus Divina, a gente na palavra vai ver que o anjo, quando anunciou a Maria, a primeira coisa que ela falou foi como que isso se dará. A gente tem questões, mas está aberto
as respostas de Deus, porque elas sempre vêm a partir do momento que a gente se dispõe a escutá-las. E toda dificuldade, toda doença, toda dor, ela tem uma didática gigantesca. Então, é procurar através disso tudo exercer o desapego e entender que só Deus basta, porque essas são só provas de que abaixo dos céus tudo tem seu tempo, que as dores mostram qual é a vida efêmera e a gente tem que se apegar naquilo que permanece, né? Que Deus permanece. Então, olhar para tudo isso com um olhar realmente de quem aceita as coisas, porque é a melhor forma de se lidar. Perfeito. Eu sempre, Cris, eu não sei se estou certo, mas eu sempre falo com o pessoal aqui do canal, ultimamente, que existem certas verdades que são verdades universais, práticas universais. E o terço, eu acho que é uma prática universal. Eu sempre falo para o pessoal, olha, se você estiver assistindo esse vídeo e for protestante, evangélico, não tem problema, reze o terço. Se você for macumbeiro, se você for, seja o que você for, meu filho, reze o terço, confia, tenha fé naquilo e veja o que vai dar. Você acha que a oração do terço fez diferença para você e você recomendaria o mesmo para as outras pessoas também? Por conta tanto da meditação ali, que faz com que a gente possa abaixar a poeira da situação e se reorganizar. Os mistérios que são meditados, que trazem lições gigantescas, tanto que nos mistérios dolorosos a gente vê o quão o nosso Senhor se permitiu sentir a nossa dor. No Getsemane, quando o estresse faz com que ele soe sangue, tanto por ser abandonado por aqueles que eram seus amigos mais íntimos, que dormiram. E quantas vezes na nossa vida a gente não passa momentos de estresse que fazem com que a gente se sinta isolado. Mas o Santo Terço, ele é um lugar onde a nossa solidão se torna solitude. É onde o silêncio frutifica numa relação íntima com aquele que nos conhece como ninguém. E todos os mistérios, eles têm uma riqueza tão grande de diálogo quando você mergulha no mistério. Então, a oração do Santo Terço, até para quem tem uma ansiedade ou alguma questão psicológica, é um controlador muito forte. É algo que eu mesmo utilizo bastante. Inclusive, meu diretor espiritual, desde a última vez que encontrei ele, fala sobre a oração diária do Santo Terço, e eu tenho rezado nas últimas 2 semanas ele diariamente, e o impacto dele é notável. Perfeito. Então, para quem tem depressão, por exemplo, quem tem um problema com depressão, ajudaria bastante. Com certeza, ajudaria bastante. Você se permitir fazer silêncio é muito importante, sabe? Porque eu, como alguém que tem depressão há muito tempo, entendo o quão danoso é quando você projeta nas suas distrações o estar bem, porque isso acaba jogando muita sujeira para debaixo do tapete, e é onde a gente cai em diversos entretenimentos que só são um placebo e no final de contas só agravam a situação psicológica, sabe? E quando você se permite ter um momento de silêncio, um momento de oração, é onde você olha para a mobília da sua mente assim e vê o que está fora do lugar. Então, coloca a casa em ordem, né? Exatamente. Vejo que você está trabalhando com os jovens. O que você está encontrando aí nesse... Para quem não sabe, o Cris Gabriel agora está coordenando um grupo de jovens, está pregando para muitos jovens. Eu olhei nas redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês o Instagram dele, tá? Ele está fazendo um serviço aí de evangelização. Você faz, como é que é? Rap cristão, é isso? Como é que é essa história aí? Mais especificamente católico,
mas é um processo de ressignificação também. Eu, quando retornei à caminhada, peguei aquelas coisas que eram as minhas expressões artísticas, tanto violão, percussão, que eu toco também, e a rima, e no meu íntimo, momentos de oração pessoal, eu pegava o violão às vezes, fazia uma melodia, ia dedilhando, aí eu escrevo no WhatsApp, eu tenho um grupo que eu tô sozinho, aí eu vou escrevendo letras e eu escrevi tudo de uma forma bem natural, sem grandes pretensões. Porém, nesse processo em que a gente entrega as coisas na mão de Deus, Ele vai modelando, e isso foi tomando forma ao ponto de que, graças a Deus, apareceu uma oportunidade de gravar em estúdio. Com isso, nas minhas redes sociais eu tenho movimentado mais com alguns versos, e tudo isso de acordo com o serviço junto aos jovens, que eu faço parte da coordenação de um grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora Queropita, e ali a gente tem encontros semanais, o que fez algumas vezes eu levar a palavra para eles com testemunho, com estudos, porque eu também procuro sempre estar me informando sobre as coisas da fé. Ali também abriu portas para que eu fosse pregar em outros grupos de jovens da Diocese de São Paulo, aqui da Sé. Passei no pessoal da Pompeia, na Paróquia Santa Terezinha, na Paróquia Santíssimo Sacramento, e assim a gente vai atendendo aos chamados que o Senhor vem nos fazendo para que Ele ressignifique cada vez mais, né? E qual que é o grande dilema hoje em dia de trabalhar com os jovens? Quais são as dificuldades, os pontos positivos e as dificuldades? E que também, de repente, alguém esteja assistindo isso daqui também esteja precisando de um conselho para lidar com o jovem. Olha, os pontos positivos, eles são o fervor dos jovens quando eles se permitem abrir o coração. É renovador para quem trabalha, sabe? Quando diversas vezes o trabalho semanal me traz cansaço, estresse e os problemas que a gente tem, ainda mais numa metrópole como a de São Paulo, que é uma das metrópoles mais ansiosas do mundo, então você lida com pessoas assim que tomam impulsos que acabam te incomodando no dia a dia. E quando eu chego no grupo de jovens e percebo esse fervor nos jovens, é algo que faz com que a gente entenda que há mais prazer em dar do que receber, né? Quando a gente vai servir, a gente acaba se abastecendo muito. Parece que os jovens eles buscam de verdade, né? De coração, né? Sim. Aquele momento, né? Alguma coisa deles é... Sim. E o negativo, eu acho que é a característica, inclusive, que foi abordada na Magnificat Humanitas, né? Que eu tô ouvindo ela, ainda não terminei, mas é sobre o excesso de redes sociais na juventude torna os seres humanos assim muito individuais, né? Que é antinatural, né? O ser humano ele é coletivo em sua essência, e com isso os jovens acabam tendo assim uma explosão de dopamina em reels, em Instagram e tudo. Então eles estão acostumados a estar naquela zona de conforto em alguns momentos, o que fazem com que eles não se reúnam realmente, estejam presentes de verdade no local às vezes, e isso gera diversos problemas em questão de pertencimento, né? Às vezes alguns jovens não se sentem muito pertencentes, e também a questão da acolhida, né? Que acaba ficando prejudicada. Afinal de contas, pessoas que crescem com o celular na cara tendem a ser mais tímidas. Então isso impacta na acolhida de um grupo de jovens. Muitas vezes as pessoas tacam pedras, que o jovem não acolhe isso, que aquilo, mas querendo ou não é uma consequência da era tecnológica que a gente atravessa. Tanto que atualmente no nosso grupo de jovens
A gente começa, boa noite pessoal, como é que foi a semana de vocês? Por favor, ó, todo mundo pegue seu celular e deixa ali na mesa ao lado de Nossa Senhora, por favor. Aí assim, tudo fica mais fácil ali pra ter uma interação. E os jovens, eles se dão bem quando pede pra deixar o celular no cantinho? Por enquanto não tivemos nenhum problema. Não tivemos nenhum problema. Porém, digo isso em questão dos encontros semanais. Porém, nos EJCs, que é aquele retiro, que vocês sabem, a gente recolhe os celulares. Certo. Às vezes tem umas pessoas que tentam esconder, fingem que não levaram, que questionam e tudo. Sempre tem, né? Afinal de contas, virou um vício muito grande. Inclusive, tem testemunhos de irmãos de outras paróquias que dizem que já teve jovem que teve até crise de ansiedade pela distância do celular. Uau. É complicado. E é isso, a solução que a gente tem encontrado é recolher os celulares no começo do encontro e no final do encontro a gente devolve aos seus donos. Há um tempo atrás, o catolicismo ele era uma religião que estava decaindo. E hoje em dia, o catolicismo está sobrevivendo muito com os jovens, né? Pessoas mais novas. O catolicismo está ressurgindo agora, voltando a uma onda de crescimento aí de católicos. Eu acho que você está nesse grupo, eu também estou nesse grupo, sou um pessoal jovem que está aí agora na fé. Então, a gente tem que apostar, né, nos jovens, tem que apostar nos adolescentes, ter um olhar de compaixão. Às vezes aquilo que você está passando, aquilo que às vezes eles estão passando, você já passou, eu já passei. A gente não pode ter esse pensamento de, não, os jovens fazem muita bagunça, não, deixa os caras pra lá, ou coisa assim do tipo. Ou ao contrário, que tem acontecido um fenômeno que é os jovens, quando eles fazem bagunça, de certo modo até é uma demonstração de energia. Tem lugares que você chega, boa noite, tá todo mundo morto, 0 por hora. Nossa, aí é difícil. Aí algumas pessoas podem olhar e falar, o jovem não quer nada com nada. Mas querendo de verdade bater nessa tecla, é um local onde a gente tem que servir muito, porque muito do que será a nossa igreja é um clichê, mas é algo que tem que ser sempre lembrado. Vem dessa geração, entendeu? Deus sempre levanta, como você estava falando, sempre levanta santos e levanta líderes. Então, a nossa função é ser facilitadores da caminhada desses irmãos mais jovens, justamente porque eles estão em construção, entendeu? É isso mesmo, pessoal. Esse foi o Cris Gabriel, ele vai mandar uma rima daqui a pouco já para iniciar. Vai ser da hora mesmo. Cara, é o que eu sempre falo pro pessoal aí, não fiquem na bolha, busque a verdade, confronte o mundo que existe dentro de você. Você vai ver que dentro de você existe uma confusão, existem pensamentos contrários, às vezes você quer fugir da verdade, porque a verdade ela machuca um pouco, mas saiba que a bolha sempre explode, uma hora explode, não tem jeito. Obrigado, irmãozão. Espero que tenha sido produtivo. E espero que esse seja um de tantos, porque eu realmente gostaria de ter você mais aqui no vídeo e a gente vai, vamos fazer mais coisas aí. Conta comigo, só convidar, apareça por aqui. É isso aí. Já que é assim, vou me esforçar para que não saia ruim. Entenda que isso é um até logo, nunca vai ser um fim. Até porque Cristo me chamou e eu vim. Diretamente pro canal Espiritualidade Católica, é onde traz a verdade que não soa óbvia, é aprofundada, é experienciada, por isso que a gente tem um peso nas palavras, porque essas palavras não são nossas. Entende que isso nosso Senhor reforça, e
se eu agora mando pro canal no YouTube, é tradição de anos e anos que faz com que repercute uma verdade que vem sempre, às vezes, sem tanta habilidade. Como vocês estão vendo, eu tô enferrujado, mas espero que por essa rima também sejam abençoados. Amém, amém. Tamo junto, meu parceiro. Obrigadão. É isso aí. Valeu, pessoal.